Quero convidá-los a fazermos uma reflexão sobre um tema que terá por título Decisões pelos motivos corretos. Tomarmos decisões já não é uma tarefa muito fácil. Tomá-las pelos motivos corretos, mais assertivo precisamos ser ainda. Essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, dos versos 18 a 22. Fala de um momento em que Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: As raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem sequer tem onde reclinar a cabeça. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permita-me primeiro ir sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Para este escriba não deve ter sido um momento muito fácil naquele instante em que ele decidiu se aproximar de Jesus e ter uma palavra com Jesus. Os escribas, eles eram pessoas que tinham a função de escrever textos, de redigir as leis, de copiar e arquivar as informações. Poucas pessoas dominavam essa arte e eram pessoas de um certo destaque social também. E Jesus, naquele momento, era uma pessoa que se cercava praticamente de pessoas muito simples. Eram pescadores, publicanos, né? Pessoas que geralmente eram pessoas não tão bem vistas pela sociedade como alguém de destaque que valesse a pena ouvir alguma conversa. E, portanto, aquele escriba, ele pertenceu, digamos que, à classe de raros visitantes. Ele deve ter se sentido atraído pelo Senhor, provavelmente por causa dos milagres que Jesus fazia e do amor que ele deve ter sentido emanar nas palavras e nos gestos em cada ocasião de fala que Jesus tinha. Então, de uma forma corajosa e afoita, mas determinada, ele disse: Eu quero te seguir. Foi uma decisão, naquele momento, sem reservas, mas ele foi um gesto tão precipitado e impensado, sem refletir no que havia declarado, aquele momento de empolgação. Assim como Pedro, quando quis decretar um voto de ordem pessoal, quando ele afirmou: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, não serás para mim. Pedro falou isso de uma forma veemente. E mesmo assim, a sua decisão ela foi necessária, embora a sua atitude tenha sido impetuosa no momento. As palavras do escriba estavam corretas, mas ele não se conhecia. Falou num entusiasmo espontâneo, mas não por fé. Quantas vezes nós tomamos decisões assim também? Nos empolgamos, mas não é uma atitude de fé. Ele, além de um voto impensado, agiu num momento de emoção. A palavra diz em Eclesiastes: quando fizer a Deus algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que votes e não cumpras. O Senhor, ele esquadrinha todos nós quando nos chegamos a ele. Jesus, ele naquele momento, ele esclareceu o significado de segui-lo. Nós podemos dizer que ele, de uma certa forma, chamou a atenção, observando a sua pobreza, ao escriba. É como se ele dissesse: você quer realmente renunciar a tudo como eu?
ser pobre como eu? Lembrando que Jesus nasceu em uma manjedoura emprestada, foi colocado em uma sepultura alheia, e como se Jesus dissesse para aquele escriba naquele momento: se você ainda quer dividir comigo o meu destino, então venha. Seguir a Cristo é uma decisão que devemos tomar por fé. Não devemos pensar em segui-lo por aquilo que ele pode nos dar, mas por quem ele realmente é e por quem nós queremos nos tornar. Que essa palavra de Deus possa ter tocado ao teu coração e possa te fazer refletir pelos motivos os quais você tem seguido ao Senhor. O Espírito Santo faça de você uma bênção e um canal nas mãos do Pai, para que através de você outras pessoas possam também chegar ao nosso Senhor. Que você possa tomar as suas decisões pelos motivos corretos. Deus abençoe a tua vida.